O filme abre com o personagem principal, Jake Sully, narrando sua vida simples e tranquila com sua família em Pandora. Como chefe da tribo Matakaia, ele menciona que ele e sua esposa Neytiri têm um total de 5 filhos, agora 2 filhos, Nathan e Luak, uma filha Tuk, sua filha adotiva Kiri e um menino humano chamado. Jake explica que Kiri é filha de sua amiga Grace, que morreu ao ajudar o povo Na'vi a lutar contra os humanos. Quanto a Spider, ele foi deixado para trás quando todos os humanos retornaram à Terra depois de perder a batalha. Jake diz que as crianças brincam juntas e cuidam uma das outras, apesar de serem diferentes em cor e tamanho. Jack menciona que todas as crianças vivem juntas como uma família. No entanto, Neytiri não gosta de Spider porque ele é revelado como sendo o filho do Coronel Miles Quaritch, o homem maligno que quase eliminou os Na'vis. Na verdade, Spider foi deixado para trás em Pandora porque era muito pequeno para ser transportado de volta à Terra. Como ele diz, você não pode colocar bebês em crioconservação. Kiri, por outro lado, tem uma conexão especial com Spider e gosta muito dele. Como o garoto humano passou toda a sua vida com o povo Na'vi, ele acha que é um deles. Uma noite, enquanto Neytiri e Jake conversavam, eles perceberam alguns navios espaciais brilhantes no céu. De repente, os navios espaciais se aproximam e começam a causar destruição. O habitat Matakaia é incendiado com chamas, resultando em destruição generalizada e morte de muitos animais. Dos navios espaciais, um grupo de soldados com artilharia robótica emerge e destrói o que sobrou do lugar. Neytiri e Jake, que estão assistindo de longe, ficam chocados ao descobrir que se trata de um navio da RDA com humanos que estão lá para colonizar Pandora e construir outra estação de operação principal. A cena então muda para um dos laboratórios humanos, onde os cientistas criaram com sucesso um clone Na'vi do Coronel. Ele foi alimentado com as memórias e dados coletados antes de sua morte. Por causa disso, o clone do Coronel sabe tudo, exceto quem o matou e como. Junto com o Coronel, os cientistas também fabricaram os clones de outros soldados que estavam presentes durante seu ataque anterior a Pandora. Como resultado, o Coronel e seus homens estão determinados a destruir Matakaia, e em particular, Jake. Enquanto isso, em uma tentativa de afastar os invasores, Jake lidera um exército Na'vi em direção às linhas de suprimento da RDA. Ele é infiltrado com sucesso e consegue roubar munição e suprimentos de alimento. Durante esta operação, um de seus filhos, Luak, não obedece às suas ordens e se ferra. Jake o repreende e pede que ele seja mais disciplinado a partir de agora. Por outro lado, o Coronel se encontra com seu superior, o General Ardmore, que o informa sobre os parceiros voadores do Na'vi chamados escoltas. Eles estão atacando seus helicópteros e diminuindo sua velocidade. Ao ouvir isso, Quaritch faz um plano maior para invadir a floresta onde eles lutaram anteriormente e coletar algumas informações sobre eles. Em breve, ele chega ao bosque junto com seus outros companheiros. Infelizmente, os filhos de Jake também estão brincando no mesmo bosque. Nesse momento, o Coronel olha ao redor do campo de batalha anterior e descobre seu traje robótico com seus restos ainda dentro. Tudo isso é observado por Luak e ele imediatamente entra em contato com seu pai com a ajuda de um transmissor de voz em seu pescoço. Jake ouve isso e sugere que Luak fique longe deles e saia do local discretamente. Ele e Neytiri então vão para o bosque para verificar a segurança de seus filhos. Infelizmente, quando Luak e seus irmãos tentam fugir, eles são capturados pelos humanos. O Coronel dá uma olhada mais de perto em seus dedos e descobre que eles são os filhos de seus arquirrivais. Nesse momento, Nathan e Jake chegam lá e atacam os soldados. Eles conseguem liberar a maioria de seus filhos, mas não o Spider. O menino infelizmente é levado pelos humanos maus. Mais tarde, quando o Coronel pergunta ao Spider qual é o seu nome, ele rapidamente entende que ele é seu filho. De volta em Matakaia, Jake se aproxima de sua esposa e sugere que eles deixem o lugar e vão para a costa leste. Ele está preocupado com Spider, revelando sua localização para o Coronel e sua gente. Jake também diz a Neytiri que até ele estar lá com a tribo, os humanos continuarão atacando-os, já que ele foi o responsável por matar o Coronel Quaritch em primeiro lugar. Neytiri não quer deixar sua bela casa, mas ela sabe que o que seu marido está dizendo é verdade. Portanto, ela concorda em se mudar com ele. Por outro lado, o General Ardmore é cruel com Spider, colocando-o em uma máquina rotativa. Sim, coloca-o na pequena máquina de giro humana Nu. Isso fará com que ele fale. Ele tenta extrair informações importantes do menino, mas sem sucesso.
Spider é muito leal aos seus pais da marinha e simplesmente não cederá. Surpreendentemente, o coronel não consegue ver seu filho nesse estado, então ele para imediatamente a máquina de giro. Ele então se aproxima do general e diz que ele lidará com o Spider de sua própria maneira. Mais tarde, ele encontra o menino em uma sala separada e o tranquiliza dizendo que não é uma pessoa má. Ele também revela que está lá para levá-lo de volta à Terra. Isso aquece o coração de Spider e ele finalmente concorda em fornecer a ele as informações que ele quer. Na próxima cena, Jake e toda sua família deixam sua casa nativa e vão longe em seus aviões. Depois de voar por alguns dias, eles finalmente chegam a um lugar chamado Metkainan, onde vive outra tribo Na'vi. Surpreendentemente, os Na'vis que vivem aqui são mais pálidos em cor e preferem ficar na água. Ao ver Jake e sua gangue, eles começam a zombar de sua aparência. Em seguida, o líder da tribo, Tonavari, chega com sua esposa. Ele fica cético em relação a Jake e sua família e menciona que eles não são adequados para sobreviver na água. No entanto, desesperado para salvar sua família, Jake promete que eles se adaptarão ao lugar em pouco tempo. Ele então revela como eles estão sendo perseguidos por alguns humanos. Ao ouvir isso, Tonavari finalmente concorda em deixá-los ficar e os fornece abrigo. Ele também pede a seus filhos que ensinem aos filhos de Jake como nadar e usar suas criaturas especiais para se movimentar na água. Atendendo ao pedido, os filhos de Tonavari levam seus novos amigos ao oceano e começam a mostrar-lhes o básico. Enquanto isso, o sempre traquinagem Luak tenta se conectar com uma criatura marinha, mas perde o controle e cai na água. Ao vê-lo, os filhos de Tonavari começam a rir. Enquanto tudo isso acontece, a menina Kirikan pode ser vista no fundo do oceano. Surpreendentemente, ela se adaptou bem ao lugar e consegue até controlar algumas criaturas marinhas. Misterioso e conveniente. No dia seguinte, enquanto Kiri está meditando debaixo d'água, o filho de Tonavari, Anan, e seus amigos se aproximam dela e começam a provocá-la, chamando-a de anormal. Por causa disso, Luak chega e dá um soco em Nan. Anan, no entanto, não fica parado e começa a dar uns tapas com sua cauda de carrapato. Mais tarde, quando Jake fica sabendo do incidente, ele ordena raivosamente ao seu filho que vá se desculpar com Anan, já que ele é o filho do líder da clã. Relutantemente, Luak concorda e pede desculpas. Embora Anan o perdoe na frente dos outros, no fundo ele ainda está irritado. Então, para ensinar uma lição a Luak, ele o leva a um local marcado com o pretexto de nadar. Luak está completamente inconsciente de que há perigosos predadores marinhos na área. Um tempo depois, quando Luak está pescando, um grande predador nada rapidamente em sua direção. Assustado, Luak olha em volta procurando ajuda, mas não consegue encontrar ninguém. Mas então, uma criatura enorme chamada Piakan vem em seu socorro. Ela rapidamente mata o predador com a ajuda de sua cabeça larga. Aqui nós ficamos sabendo que Piakan é um Tolkien, uma criatura pacífica e inteligente. Há milhares de Tolkiens no mar, que os Metkayana consideram sua família espiritual. Piakan é o maior e mais poderoso de todos. Enquanto isso, Luak é resgatado e trazido para a superfície por Piakan. Este também ajuda a criatura retirando algumas harpas que aparentemente estavam machucando-a. Com isso, os dois criam um lindo laço e se tornam amigos. Luak até sobe pelo buraco da respiração dele. É nojento. Mais tarde, quando Luak chega à Terra, é chamado por Tonavari. O rígido líder descobriu sobre as traquinagens de seu filho e quer que ele se desculpe. No entanto, o desinteressado Luak assume a responsabilidade por suas ações e mente dizendo que Anin não teve nada a ver com isso. Isso finalmente faz com que Anan entenda que os novos navios não são tão ruins afinal de contas. Depois de um tempo, Luak se reúne com seu irmão na França e explica como Piakan salvou sua vida. Para sua surpresa, ninguém acredita nele. Em vez disso, eles revelam que Piakan é um assassino, e por isso foi abandonado pelos outros Tolkons. Por outro lado, Spider explica ao coronel alguns aspectos da cultura da marinha e o leva para as montanhas Aleluja para selecionar um Soul para ele. No começo, o coronel luta, mas logo pega o jeito e voa ao redor. Pouco depois, ele também obtém informações sobre a possível localização de Jake e se dirige para o Recife de Metkainan com seu exército. Ao chegar lá, ele confronta alguns dos Zoras e pergunta se eles conhecem Jake. Quando os navios dizem que não, os humanos maus matam um deles e também queimam suas casas. Apesar disso, os navios se mantêm firmes em sua declaração. Sem opções,
o coronel sinaliza para sua equipe que vão para o plano B. Agora ele quer matar os Toukuns em grande quantidade, esperando que isso finalmente atraia Jake. Mas há outra vantagem em matá-los. Os Toukuns têm um líquido precioso dentro de seus cérebros que pode aumentar a longevidade da vida na Terra. Um único litro dessa substância valerá milhões. Golpe de cérebro de baleia espacial, a única fonte mais valiosa que o unobtânio. Logo, alguns caçadores começam a perseguir os monstros marinhos. Eles colocam vários rastreadores neles e os deixam inconscientes. Em uma cena desoladora, podemos ver uma mãe Tulkun brutalmente morta enquanto seu filhote fica ao lado dela em choque. Os humanos eventualmente partem com os rastreadores ainda dentro dos Tulkuns. Quando os Metkainan descobrem que seus amigos estão sendo mortos, ficam irritados e decidem se envolver com os atacantes. No entanto, Jake os acalma e menciona que eles precisam informar os Tolkiens sobre os rastreadores primeiro. É a única maneira de evitar um ataque futuro. Assim que Luak ouve isso, ele deixa para informar seu melhor amigo Piakon sobre isso. Ayanung e alguns outros locais também o acompanham. Depois de um tempo, eles finalmente encontram Piakon e se preparam para tirar o rastreador dele. Mas então, o coronel e sua equipe de caçadores chegam em sua embarcação de baleias. Depois de vê-los, Luak se conecta ao seu pai e o informa sobre a situação. Na hora certa, ele e seus amigos também conseguem tirar o rastreador do corpo de Piaka. Depois disso, eles se escondem debaixo d'água enquanto a equipe do coronel começa a procurá-los. Enquanto isso, Jake se aproxima de Tonavari e o informa que seus filhos estão desaparecidos. Isso preocupa o último, e ele rapidamente ordena a sua gente para se preparar para a guerra. Jake e Natiri também pegam suas armas, e logo todos eles se dirigem coletivamente para o campo de batalha. Por outro lado, o coronel ordena à sua equipe que ataque os Toukuns e encontre os filhos de Jake. Depois de procurar por um tempo, eles finalmente encontram Kiri e Tuk e os capturam em uma rede. Luak tenta o melhor que pode rasgar a rede, mas acaba sendo puxado para a embarcação de baleias com ela. Em seguida, o coronel chega e prende as crianças na morada do navio. Ele então pega o transmissor de cor de Luak e pede que Jake se renda pela segurança dos filhos. Sem opção, Jake concorda com suas condições. Ao mesmo tempo, Paikon percebe seu melhor amigo Luak preso ao convés e decide salvá-lo. Em um movimento arriscado, ele de repente salta para o convés e começa a mexer em sua cerca massiva. Isso joga muitos soldados e oblitera o navio. Aproveitando a distração, Jake e os Metakiena também lançam seu ataque contra o coronel e seu exército. Eles querem salvar seus filhos, mas também querem vingança. Enquanto isso, Spider quebra o controlador do navio de baleias, fazendo com que ele bata nas rochas e permita que a água entre nele. Em seguida, Jake e seu filho mais velho Nataion rapidamente escalam o convés e libertam Luak, Tuk e Kiri. Então eles ordenam que as crianças voltem para a segurança, mas Luak se recusa. Em vez disso, ele decide salvar seu irmão adotivo, Spider. Nataion também se junta a ele, e depois de um pouco de procura, eles encontram Spider. Quando estão prestes a deixar o navio, o coronel os percebe e abre fogo. Infelizmente, Nataion é atingido por um dos tiros e fica gravemente ferido. Luak e Spider o levam imediatamente para a costa para sua mãe, mas devido à perda excessiva de sangue, ele morre, vendo seu filho morrer bem diante de seus olhos. Natiri começa a chorar e gritar alto. Enquanto isso, o maligno coronel consegue capturar Kiri e Tuk usando sua Soul. Ele mais tarde se conecta com Jake e revela que ambas as suas duas filhas estão com ele. Depois de obter essa informação, Jake de alguma forma acalma Natiri e a convence a se juntar a ele e salvar suas filhas. A última obedece e, cheia de raiva, chama sua espiã, pega seu arco e flechas e vai voando em direção ao navio. Logo, Jake se aproxima do navio e causa uma explosão, matando os homens do coronel. Neytiri também chega lá e começa a atirar flechas nos humanos restantes, matando-os instantaneamente. Enquanto isso, Jake encontra sua filha pequena Tuk e a liberta. Mas ao mesmo tempo, o coronel também aparece. Ele está segurando Kiri com uma faca na mão. Ele ameaça Jake a deixar suas armas e o último faz isso relutantemente. Enquanto isso, uma Natiri vingativa captura Spider e ameaça matá-lo. No início, o coronel menciona que não tem relação com Spider, mas quando Natiri faz um pequeno corte no peito do garoto, ele imediatamente deixa Kiri. Com isso, Natiri e sua família se preparam para sair, mas o coronel menciona que ele caçará Jake novamente e o matará.
Mais tarde, Jake percebe que precisa eliminar o coronel para viver uma vida pacífica. Portanto, ele retorna para o campo de batalha. Dessa vez, os arquirrivais se enfrentam em uma briga de socos antiga. É uma briga brutal e os dois se igualam passo a passo. Mas no final é o nosso herói Jake quem prevalece. Ele consegue enrolar os braços em volta do pescoço do coronel e deixá-lo inconsciente. Jake assume que ele está morto e o deixa afundar na água. Infelizmente, ele também luta para respirar e começa a afundar no fundo. Mas ao mesmo tempo, Loak vem em seu socorro e o leva à superfície. Mais tarde, Piakon carrega toda a família e os leva para a costa. Do outro lado, Spider também puxa seu pai biológico da água e salva sua vida. Mas quando o coronel o pede para deixar o lugar com ele, Spider se recusa e retorna à sua família adotiva. Na última cena, a família de Jake e toda a tribo Metcayene enterram o corpo de Nathaniel no fundo do oceano, onde os tubos de iluminação o abraçam como seus próprios. O filme termina com Jake lembrando dos melhores momentos de seu filho mais velho e percebendo que ele está no céu com seus deuses. Inscreva-se para mais vídeos como este, ative as notificações e deixe um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.